Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, no melhor lugar para ficar bem informado, a rádio do seu esporte. Estamos começando o Nossa Área, primeira edição. Eu sou o Juan Rodrigues e você vai comigo e com Mauro Santana até às 11 horas com muito conteúdo na rádio do seu esporte. A produção é de Jean Dutra e você confere aqui o noticiário do seu clube de coração, entrevistas exclusivas e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar destacando o noticiário que tem nos jornais e sites do Brasil e do mundo. 10 horas em ponto, está começando o Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Chegou a hora de dar uma girada no que fala as manchetes dos principais jornais do Rio de Janeiro e os sites do Brasil e do mundo. Começando pelo jornal Metro. Assim dá gosto de ver. Eliminatórias. Com grande atuação, Brasil faz 5-0 na Bolívia. Na terça, a seleção enfrenta a Venezuela, sem Neymar. Jornal O Dia também destaca o jogo da seleção brasileira. Brasil atropela a Bolívia, 5-0. Sob o comando de Neymar, que fez o gol de número 300 na carreira. Seleção deitou e rolou em Natal. Lance destaca o seguinte: Feliz Natal! Mais uma! Neymar e Gabriel Jesus brilharam em Natal. Seleção ganha a terceira seguida em 3 jogos com Tite. Já o Globo traz o seguinte destaque: 100% Tite, brilho coletivo. Brasil repete a atuação dos 2 primeiros jogos sob o comando do técnico e goleia a Bolívia. Na terça, a seleção enfrentará a Venezuela e poderá ser líder. Já chegamos à vez dos sites aqui na rádio do seu esporte. O Globoesporte.com destaca: Noite dos 300. Brasil goleia a Bolívia com um show de Neymar. Craque faz o gol de número 300 na carreira, dá assistências e sai sangrando. Já o Lance Net traz o seguinte: Tite revela que cogitou não escalar Neymar contra a Bolívia. Abre aspas, dilema. O portal da Band também fala de seleção monopolizando o noticiário de hoje. Neymar marca gol de número 300 da sua carreira e sangra após pancada. Já a ESPN traz o seguinte: repercussão. Coutinho vê bom futebol e Felipe Luiz prega respeito na partida contra a Venezuela. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, o Nossa Área, primeira edição, está apenas começando. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, hora de girarmos a reportagem na rádio do seu esporte, começando pelo Flamengo. Informações de Mauro Santana. O vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Alexandre Vrobel, em entrevista à Bradesco Esportes FM, confirmou que a intenção do Flamengo é mesmo administrar o Maracanã a partir de 2017, desde que o edital, que está sendo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, permita a participação de clubes no processo de licitação de uma nova concessão. Ele revelou que existe um plano B, realmente, da construção de um estádio, que, no entanto, a prioridade é participar da licitação do palco maior do futebol brasileiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos girando destaques, agora é hora do Vasco da Gama, que chega com Ranieri Borges. Zagueiro Rodrigo novamente hoje não atua com a camisa do Vasco da Gama, a exemplo do que aconteceu na partida da última terça-feira contra a equipe do Paysandu. O jogador ainda está de licença, pedida ao Vasco da Gama
para que possa tratar de assuntos familiares e essa dispensa por tempo indeterminado. Com isso, ele ainda não atua na partida de amanhã diante do Londrina. Jomar, novamente, deve ser o titular, formando dupla de zaga com Luan. E vamos agora para o Botafogo, as informações com Ricardo Tavares. E o atacante Sassá, artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com 10 gols, deve voltar ao time no jogo de domingo contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. O atleta se recuperou de uma lesão na coxa direita, que o deixou fora dos gramados por 5 jogos. E esse é o companheiro de ataque, Neilton, que fala sobre a importância de Sassá. Ele vem ajudando a gente, né? E infelizmente saiu por causa da contusão, mas agora ele voltando, ele já vai poder ajudar a gente aí, com certeza. Procurar fazer gols para nós aí e ajudar a sair com as vitórias aí, que é importante também para a nossa equipe aí no campeonato. Lembrando que durante a lesão de Sassá, o Botafogo sofreu para encontrar um substituto à altura de seu artilheiro. E seguimos agora para a equipe do Fluminense, as informações com Bruno Lousada. 2 jogadores do Fluminense, Cícero e Marquinho, além do técnico Levir Coupe e o presidente Peter Simpson, foram denunciados no STJD por conta de declarações naquela partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que causou a eliminação do Fluminense. Eles vão ser julgados no próximo dia 10 e podem pegar uma suspensão de 1 a 6 partidas. Levir e Peter também têm a possibilidade de serem multados ao invés da suspensão. E seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, agora falando de eliminatórias na América do Sul. Além do Brasil, que esteve em campo 5-0 sobre a Bolívia, o Equador bateu o Chile 3-0, Uruguai 3-0 contra a Venezuela, a equipe da Colômbia fez 1-0 contra o Paraguai, o Peru ficou no empate com a Argentina em 2-2. E depois da partida, o técnico Tite falou sobre a relação Neymar e Gabriel Jesus com a chegada dos meias. Nós temos uma característica dos nossos atletas que são móveis. Eles não são jogadores mais de imposição física, com exceção, não tem, são todos móveis. É a característica da equipe. Então a gente tem essa transição, essa velocidade com os dois jogadores agudos, o Gabriel Jesus é agudo e o Neymar é agudo. O jogador de lado, o Coutinho, ele é um jogador de composição no meio-campo que chega de trás, mas chega Renato, mas chega Juliano. Às vezes Fernandinho vem chegando como um jogador para abastecer, para contribuir na ação ofensiva do passe. Jogou muito, hein? Então tu começa a ter opções. Os nossos laterais são construtores. O Felipe, tu vê, a gente modifica, bom, um jogo de altíssimo nível de construção. Então a gente começa a ter um equilíbrio. É cedo, é prematuro, mas começa a se desenhar uma equipe que ela vai, um grupo de atletas que vai se consolidando. Cedo ainda, está muito embolada a classificação, mas eu também não posso deixar de enaltecer o desempenho que teve. Tá aí, esse é o técnico Tite falando aqui na Rádio do Seu Esporte. 10h08 no Rio de Janeiro. Esses os destaques em 91.1. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora de pesquisa do dia aqui na Rádio do Seu Esporte. A gente pergunta o seguinte: o Brasil de Tite ganhou da Bolívia por 5-0. Além disso, apresentou um bom futebol. Só nas estatísticas, para você ter uma ideia, o Brasil chutou 14 vezes contra nenhuma da Bolívia. E a gente pergunta: o que tem feito mais diferença nessa era Tite? Enumeramos alguns fatores que têm sido falados e você, torcedor, vai decidir aqui na Rádio Seu Esporte. Fator 1, a vontade dos atletas. 2, time mais ofensivo. 3, Neymar chamando a responsabilidade. Ou 4, a inteligência do treinador. Você decide aqui na Rádio Seu Esporte, opina através das nossas redes sociais e quem está de olho em tudo é o Jean Dutra. Fala, Jean, bom dia! Muito bom dia, Juan Rodrigues, e para todos os amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. A galera pode participar com a gente, lançamos essa enquete que você acabou de falar agora no nosso Twitter, @BradescoFMRio, e a galera também pode interagir através do telefone 22950046 e também através do nosso WhatsApp,
96433-8136, que eu tô aqui ligadinho, esperando a galera interagir com a gente. Valeu, Juan. Tá certo, esse é o Jean Dutra que vai estar com a gente aqui trazendo a sua participação, a interação aqui na Rádio do Seu Esporte. 10h10 no Rio de Janeiro. Estamos no Nossa Área. A gente vai pro primeiro intervalo e volta já já. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Edson Silva. Ela passou. Essa aí passou. Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, o Gabriel da grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salvou. Gostosa. Edson Silva. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, conversando com o Jami, ele que foi campeão brasileiro com o Botafogo, titular da equipe de 95, grandes nomes. Ele era um dos pilares da defesa botafoguense e também continuou na equipe, teve outras oportunidades no futebol, também conversando aqui na Rádio Seu Esporte. Jami, queria agradecer a sua participação. Para começar, né, queria que você falasse, né, o que você lembra daquela época, o que aquela equipe do Botafogo tinha de diferente para ter conseguido chegar tão longe? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aí. É uma satisfação muito grande. Bem, o Botafogo, naquela época, teve grandes episódios, né? Que jogadores que começaram a chegar naquele ano, jogadores que desacreditados, que não eram conhecidos. Principalmente o clube não tinha muitas condições naquela época de dar condições de trabalho mesmo, né? A gente não tinha às vezes campo para treinar, salários atrasados, time desacreditado, e foi se formando aos poucos, né? Então, eu acho que a chegada do Paulo Autuori, também desacreditado, e fez com que aquele time começasse a tomar forma e começasse a acreditar que cada vez mais pudesse chegar ou ter um objetivo a alcançar. Agora, é interessante isso, você falou muito a questão de estar desacreditado. Me lembra um pouco, né, mal comparando com a história do Botafogo de hoje em dia, porque o Botafogo teve dificuldades no início, o Botafogo foi vice-campeão estadual, muita gente, inclusive comentaristas dando o Botafogo como rebaixado, de repente o time passa a ser candidato a uma Libertadores da América. O que essa geração de hoje, Jami, tem de fazer para se espelhar em vocês, de repente conseguir a mesma coisa, uma surpresa, quem sabe até uma vaga direta para a Libertadores? Eu acredito que o Botafogo sempre veio com essa estigma de dificuldades, né? Veio do ano passado da Série B, né? Começou o ano desacreditado mesmo, muita gente falando que o Botafogo iria cair novamente,
mas ele vem numa ascensão muito boa. Eu acho que tem que ter uma postura de campeão, de vencedor, né? Não deixar que esse estigma de o time está fraco, o time está sem muitas estrelas. Quem está vestindo a camisa do Botafogo deve sempre querer vencer, sempre querer procurar mostrar o valor que tem a camisa do clube, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Quando você veste, seja ou do Botafogo ou qualquer outra instituição que você define, você tem que acreditar, né? Se você vir com pensamento de vencedor, porque isso acaba espalhando, e a diretoria também acreditar, né? A diretoria tá com o time e o treinador também. Eu acho que isso faz o crescimento num grande clube. Agora, Jamir, ex-Botafogo de 1995, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Você citou o treinador Jair Ventura, né? Inclusive, estava vendo em um grupo de resenha sobre o Alvinegro que o pessoal estava acreditando a ele essa mentalidade de não querer perder nenhum lance, quanto mais a partida, e que isso estaria influenciando no elenco. Até que ponto isso pode ser verdade numa equipe? E o que você acha desse Botafogo de Jair Ventura, não mais de Ricardo Gomes, né, que pode ter sido até a pior aposta da vida dele ter ido para o São Paulo e não ter ido dado certo lá? Eu acho que tem uma grande influência o treinador, sem dúvida. Eu tive experiência em clubes que treinadores chegaram e realmente mudaram a capacidade dos seus jogadores, conseguiram tirar dos seus jogadores o algo a mais, né? Eu acho que o treinador atual do Botafogo tem isso. Acho que trouxe juventude pro clube e, consequentemente, os jogadores conseguiram assimilar muito rápido, né? Acompanhar a mentalidade dele. Eu acho que consegue não ser só treinador, mas também a parte psicológica dos jogadores, saber que aquele jogador pode dar algo a mais, pode dar 10% de velocidade, 10% nas jogadas de drible, sabe? Eu acho que a confiança faz e ajuda, né, o treinador a formar uma equipe bacana. Então, acho que ele está de parabéns, ele está fazendo um bom trabalho e com certeza tem muitas condições aí agora de chegar para uma classificação para a Libertadores, que é o que todo mundo espera. Agora, muito se fala, né, Jamir, nessa questão do G6, né? G6, classificação para Libertadores, como você citou agora há pouco. Mas, ao mesmo tempo, a galera que ficar ali no quarto, quinto, sexto lugar vai para a pré-Libertadores, que esse ano só passam 25% dos times. Ou seja, tá mais difícil passar da pré-Libertadores. Mas eu penso assim, que uma classificação, mesmo que uma pré-Libertadores, já traz investimento. Como é que você enxerga essa situação, né? Principalmente da questão do G6, já que parece que deu um gás a mais o campeonato. Como é que você vê isso e como é que você vê o Botafogo posicionado nessa briga? Realmente isso é um charme a mais para o campeonato, né? Lógico que todo mundo quer ser campeão, o clube que você está defendendo, mas como o Botafogo vem numa crescente muito, muito boa, a motivação é muito melhor, né? Além de os jogadores quererem poder participar de uma pré-Libertadores, acho que a valorização do clube também, a valorização dos jogadores se torna muito importante nesse momento. Então, eu acho que como uma equipe que não tinha muitos objetivos, passa a ter objetivos que alcançável, então aí muda tudo, né? Os torcedores passam a acreditar e passam a estar mais com o clube e sem contar que o Botafogo está merecendo, né? Tem feito bons jogos, às vezes oscila algumas partidas, mas a gente vê que tem um bom trabalho aí para poder chegar no objetivo agora que acaba sendo traçado com esse G6. Jamir, agora eu queria te perguntar o seguinte, né? Sobre algumas peças do elenco do Botafogo, queria fazer apenas mais 3 perguntinhas pra gente finalizar. Primeiro, o goleiro Sidão que assumiu o lugar do Jefferson e hoje tá difícil tirar ele da meta do Botafogo porque ele tá fazendo partidas memoráveis, pegando pênalti, sendo líder em campo, e isso num elenco que quer chegar é importante. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem um Camilo no meio de campo, que é um jogador que chama responsabilidade em campo
e ao mesmo tempo algumas figuras que ninguém esperava aparecendo, como o próprio Diogo Barbosa, o Neilton, que demorou, mas quando engrenou tem feito boas partidas, o Sassá, que está fazendo gols. Queria que você falasse um pouco dessas peças do elenco do Botafogo, né? A gente está enumerando alguns jogadores que para muitos não faria diferença nenhuma e está fazendo diferença. Bem, eu acho que são jogadores que a equipe precisa ter uma espinha dorsal, né? Um bom goleiro, tem o jogador, o Carly, né? Que está fazendo uma boa campanha aí também. O Camilo está desequilibrando muitas vezes, então, e Neilton também, né, que a gente já sabe que faz muitos gols, decide as partidas, e juntamente com os outros jogadores, né, que jogam junto para essas peças poderem se destacar, e consequentemente as vitórias destacam a equipe toda, né. Também tem o goleiro Jefferson que está para voltar, né, mas o Sidão está numa fase muito boa aí, então isso que é bom para um time que acaba dificultando a escalação para um treinador, né? Ter peças que têm alto nível na competição. Então, uma espinha dorsal desses jogadores fazem um alicerce bacana aí para o clube continuar com as vitórias, continuar com o equilíbrio na competição. Jamir, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ex-Botafogo de 95 e 96, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, foi um prazer bater um papo contigo, relembrar um pouco de 95, também falar um pouco do Botafogo atual. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, Jamir, olhando a sua ficha aqui, você teve a oportunidade, depois do Botafogo, jogar no Flamengo, jogar no Vasco da Gama, também, que são rivais do time do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E tivemos recentemente justamente casos dessa troca, né? Talvez até um pouco mais abrupta, como foi o caso do William Arão, que trocou de um direto para o outro. Como é que você vê essa situação? Talvez um pouco mais de sensibilidade para tratar o caso deveria ter acontecido. Como é que você enxerga esse jogador? E a questão de troca para rival é sempre bastante complicado, né? É algo que tem que se estudar muito para se fazer, né, Jamir? Com certeza. A minha situação, quando eu encerrei o meu contrato com o Botafogo, eu fui direto pro Benfica, fiquei 2 anos, e aí depois eu voltei pro Flamengo. Então teve um espaço de tempo, né, para essa transição. Então não teve muita esse tumulto que teve com o Arão, principalmente nesse aspecto de contratual, né? Mas inclusive eu joguei contra o Botafogo algumas vezes, ou pelo Vasco ou pelo Flamengo, foi aplaudido pelos torcedores, que foi muito bacana isso, porque me marcou bastante na época, você jogar contra a tua equipe, mas saber que tu conseguiu deixar torcedores agradecidos com o título. Mas realmente essa parte contratual é muito complicada, e principalmente sair de um clube ir para um clube rival, né? Então, mas eu acho que o Arão fez a sua escolha, né? É difícil julgar, é difícil falar, porque deve ter junto aí empresários envolvidos, então, mas essa parte é complicada. Mas a gente acaba, né, sempre torcendo pelo Botafogo, pelo que o Botafogo seja sempre feliz, que consiga sempre bons contratos, bons patrocinadores para o clube realmente trazer melhores jogadores para as próximas épocas. Tá certo, Jamir. Obrigado pela participação aqui na Rádio Seu Esporte. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade aí. Saudações alvinegras e que o Botafogo continue firme e forte, que a gente possa ir um pouco mais longe nesse campeonato brasileiro aí. Aí o Jamir conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, ex-jogador do Botafogo em 95, 96, campeão brasileiro, titular daquela equipe, mas depois jogou no Vasco e jogou no Flamengo também. Mauro Santana, né? Ele teve um caso não similar ao do Léo Moura, porque ao do William Arão, porque ele não trocou diretamente de clube do Botafogo para o Flamengo, mas ele trocou, jogou em rivais também, né? Dependendo de como se faz,
dependendo de como se faz essa troca, não causa tantos problemas, né, Mauro? É aquela situação que a gente fala da identificação do jogador. Uma transferência que deu muito o que falar na época, e o torcedor alvinegro vai lembrar, é do Iranildo, que depois ganhou o apelido de Chuchu, do Kleber Leite. O Iranildo surgiu com 19 anos, né? Fez parte do grupo, não era titular, mas fez parte do grupo campeão brasileiro de 1995. Jogou, inclusive, com o Jamir. Só que o Botafogo, ele tinha um período para fazer a prioridade, para fazer jus à prioridade para a aquisição. Na época ainda tinha a lei do passe, né? Na época você ainda não tinha a lei Pelé, que aboliu com esse negócio de lei do passe. Então tinha esse negócio de passe, só que o jogador não pertencia ao Botafogo. Se eu não me engano, ele pertencia ao América. E aí o Botafogo tinha que pagar na federação, tinha que depositar um valor. E o Botafogo perdeu o período. O Kleber Leite foi lá, reuniu lá um grupo de abonados rubro-negros, pegou o dinheiro, depositou na federação e contratou o Iranildo, na calada da noite. O presidente, na época, é o mesmo presidente do Ibope, o Botafogo, no caso? Botafogo. O nosso Jean Dutra vai dar uma pesquisada aqui na... Carlos Augusto Montenegro. Exatamente. Você é o Alvinegro, você tinha que saber, Juan. De cabeça assim, você pega de surpresa, gente. Então, Carlos Augusto Montenegro, na época, ficou uma fera, falou que era uma falta de ética gigantesca do Flamengo, que o Flamengo agiu na calada da noite, e aí me chamou muita atenção na época, eu apenas torcedor. Mas ouvindo o discurso do Montenegro, não que nós pegamos o jogador, que ele era magrinho, ele era raquítico, nós preparamos o jogador, nós alimentamos o jogador, nós engordamos o jogador. Eu falei, isso não é um jogador, isso é um porco, né? Que ele tá botando pra engorda, ele tá falando de um atleta, né, de futebol. Que situação. Mas na época o jogador tinha menos liberdade para gerir a sua própria carreira do que tem hoje, né? Porque o jogador ele ficava mais preso ao clube. Mas fato é que isso também gerou uma instabilidade muito grande na época, né? Gerou um atrito muito grande entre Botafogo e Flamengo, que foi essa transferência do Iranildo, que é muito parecido com o que está acontecendo agora com o Ilharão, sendo que naquela época foi vacilo mesmo da diretoria do Botafogo, que o passe do jogador estava fixado na federação, e aí não precisava ser o Flamengo. Qualquer outro clube que pudesse, que chegasse lá e pagasse... Levava. Situação complicada. O Jean até tá falando, né? Não, mas aí o valor também dos direitos do Arão também estavam fixados na federação. Mas é uma situação diferente. Hoje, o jogador tem mais liberdade para definir. Naquela época não se falava em jogador entrar na justiça do trabalho, por exemplo. Inclusive, continuo achando também que foi vacilo da diretoria do Botafogo também, a saída, deixar o Arão sair. Também, mas aí eu coloco um tema para discussão, porque até em off já coloquei esse caso para você ter um caso parecido na Rússia, exatamente, na verdade igual, entre dois times, no caso CSKA e a equipe do Rostov, onde tinha o jogador do time do Rostov, o Asmun, que no caso ele tinha um passe fixado também, e aconteceu isso mesmo, o Rostov pagou o passe dele, mas o time não quis liberar na hora, falou que não ia ter mais negócio. A FIFA deu ganho de causa pro time do Rostov. E aí, não é a mesma coisa? Não sei, porque depende muito da legislação, né? Eu não conheço a legislação trabalhista da Rússia, né? Pela legislação do trabalho do Brasil, dá-se muito importância ao, primeiro, o direito do profissional de exercer a sua atividade. Segundo, o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, né? Um dos cinco direitos fundamentais da Constituição promulgada em 1988. Então, justamente por isso, o jogador de futebol, enquanto trabalhador, enquanto operário, ele é amparado pela lei para decidir qual será o seu futuro. Mesmo que haja um contrato em vigor, muitas vezes a justiça analisa o contrato se existe alguma coisa abusiva no sentido do empregador imputar alguma coisa, explorar, né? o empregado de alguma forma. Isso não é somente no futebol, não. Em qualquer atividade, em qualquer vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho leva isso em consideração.
Tá certo, esse é o Mauro Santana falando coisas jurídicas também para você entender um pouquinho sobre a semelhança dos casos aqui na Rádio Seu Esporte. 10 horas e 29 minutos, a gente tem um compromisso com o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais falando mais diretamente do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, 17,25 à vista. Massa corrida Souvenir, lata 28 quilos, 65,90. Piso Busquinelli, 48,5 por 48,5 extra. Indiana Grey, 9,90 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Vem aí o segundo turno, vem aí a hora de decidir. E o primeiro confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, acontece hoje na tela da Band, a partir das 10h30 da noite. Não perca, conheça as propostas de cada candidato. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Não adianta só falar, o que faz mudar é atitude. A escolha é sua. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Beleza, a gente acompanhando aqui o Nossa Área, primeira edição pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. Eu e Juan Rodrigues atualizando você. E agora é momento de falarmos do Flamengo. 10h32 da manhã, hora de Brasília, aí acerte o seu relógio. E vamos então falar do rubro-negro, inclusive trazendo os melhores trechos da entrevista exclusiva que fizemos ontem com o vice-presidente de patrimônio do clube, Alexandre Vrobel, que falou sobre diversos assuntos, começando pelo CT, mas falamos inclusive da situação envolvendo o Leonardo Moura, que acionou judicialmente o Flamengo, acionou o Flamengo na Justiça do Trabalho e que será adversário do rubro-negro neste domingo. Vai estar em campo pelo Santa Cruz, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, Vrobel fala a respeito da construção do CT e acredita que em novembro a conclusão dos módulos que estão em obras, que são os módulos destinados ao time profissional, estarão prontos. Era uma coisa que a gente nunca negou, né? Todas as vezes, inclusive que a gente conversou, né, Mauro? Eu sempre, ou seja, a gente nunca omitiu que existia realmente uma deficiência com relação à questão estrutural lá do Ninho do Urubu e que havia uma necessidade de investimento. Só que nós tínhamos uma prioridade inicial, que era sanear o clube, pagar, né, os salários em dia, quitar dívidas, e que logo em seguida, ou seja, nós passaríamos a poder investir mais fortemente nessa questão, e conforme nós havíamos previsto, isso está ocorrendo agora, né? Desde o ano passado houve investimento aí volumoso para a transformação da estrutura do Ninho do Urubu, em especial voltado ao futebol profissional. O da base nós já tínhamos atuado, tanto que o clube recebeu no ano passado o certificado de clube formador, que era algo que ele perseguia já há um tempo, e aí nós podemos sim investir ainda em estruturas provisórias, montando lá o CEP, né, o Centro de Excelência, e melhorando de sobremaneira toda a estrutura, fazendo um novo vestiário, nova sala de musculação, um novo auditório, um centro de imprensa, né, e isso certamente já está refletindo dentro de campo. E com relação às obras, aí sim, a gente elas tomaram um ritmo muito forte, e conforme previsto, nós estamos aí muito próximos, entrando aí nos detalhes finais de acabamento, de inaugurar ainda esse ano, né? Nossa expectativa é ainda agora no mês de novembro, né? Ainda não estou precisando uma data, mas estamos trabalhando para isso, no mês de novembro entregarmos finalmente toda a estrutura do futebol profissional, do CT, do presidente Jorge Alau, pronto e acabado à disposição do futebol profissional,
para aí sim, logo em seguida, darmos início à construção da segunda área voltada às categorias de base. E a nossa expectativa é que no final dessa gestão, daqui a 2 anos, todo o complexo do CT, né, todo o centro ali voltando base, profissional, administrativo, todo ele esteja pronto, concluído, acabado, formando ali uma cidade do futebol dentro do nível que o Flamengo quer, espera, imagina e merece. Vrobel também falou a respeito da construção da arena multiesportiva na sede da Gávea e o que está faltando para que aconteça o pontapé inicial do início da construção. Nós não estamos falando de uma casa de shows, como eu já ouvi falar, vamos ter shows, não é nada disso. Nós não estamos falando de um estádio para não sei quantas mil pessoas, na verdade não é isso também. O que a gente está falando é de um pequeno ginásio que vai basicamente atender esportes olímpicos, vôlei, futsal e basquete. Essa é a destinação do estádio, com capacidade para 3.500 lugares, um investimento aí na ordem de 27, 28 milhões de reais, bancado por uma rede privada aí de fast food, né, onde, ao meu ver, só traria ganhos para a cidade, para o bairro, para o Flamengo, para os esportes olímpicos, e a gente está nessa briga, nessa novela, até onde eu sei, nós cumprimos, o Flamengo cumpriu com todas as exigências que foram formuladas, absolutamente todas, inclusive com a questão de retirada de árvores, ou seja, muito se comenta que são árvores nativas, exóticas, isso, aquilo, está tudo absolutamente documentado, comprovado, inclusive a própria compensação ambiental, né, pela retirada de algumas árvores que serão necessárias, né, e a informação que a gente tem é que essa licença deve estar sendo expedida aí nos próximos dias, se não essa semana, no decorrer da semana que vem, em função do Flamengo ter cumprido com todas as exigências. Essa é a nossa expectativa. Vrobel também falou a respeito da possibilidade da construção de um estádio próprio, já que o Flamengo tenta o Maracanã para o ano que vem administrar de fato, com a ajuda de um parceiro, o palco maior do futebol brasileiro, e se é esta a prioridade do Flamengo ou se o clube vai partir para a construção de um estádio. Não, o nosso foco é o Maracanã. E nós estamos aguardando aí os termos do novo edital que está sendo realizado pela Prefeitura. Então, o nosso foco, isso já foi declarado, é o Maracanã. Agora, nós não abandonamos outras possibilidades. Nós criamos um grupo de estudo que vem analisando essa questão de estádios, né? Isso aí já desde o início desse ano. E existem outras possibilidades, outras alternativas que estão sendo estudadas, né? Aguardando, de qualquer forma, a definição sobre o Maracanã. Não obstante ao Maracanã, nós temos sim a intenção de fazer a revitalização do estádio da Gávea, mas aí um estádio muito menor, um estádio pequeno, para pequenos jogos de pequeno porte, categorias de base e treinos eventuais. Então esse é o nosso foco inicial. Agora, vamos aguardar, vamos ver quais são os termos desse edital, e aí sim nós vamos tomar um rumo, uma definição, tão logo a gente tenha conhecimento. E por último, o Vrobel falou a respeito da grande polêmica de ontem, quando eclodiu a notícia de que Leonardo Moura acionou judicialmente o Flamengo, na Justiça do Trabalho, reivindicando, entre outras coisas, horas extras, adicionais noturnos e ainda o períodos de descanso, né, a folga dominical, período de descanso remunerado. Vrobel não escondeu a surpresa e a tristeza por ter recebido essa informação. Para mim foi uma surpresa com enorme, ou seja, tristeza, até porque eu logo em seguida tive conhecimento do teor dos pedidos que foram feitos, né, ou seja, o que me causaram mais surpresa ainda, né? Ou seja, logo que eu tomei conhecimento, ainda surpreso, eu tentei me inteirar junto ao departamento jurídico do clube e fui informado que, ou seja, todas as questões trabalhistas foram resolvidas, até porque o Flamengo, como vocês todos sabem, vive uma outra fase, né? Ou seja, de austeridade, de cumprimento de todas as suas obrigações, e até onde eu tinha conhecimento, tudo aquilo que havia sido acordado com o Léo foi cumprido. Então, para mim foi uma enorme surpresa, e quando eu tomei conhecimento dos pedidos, é uma decepção profunda. Mas o que a gente vai fazer? É a vida que segue, lamento profundamente, mas fica aí agora a cargo da Justiça, do Departamento Jurídico do clube.
Aí então a participação do Alexandre Vrobel, alguns trechos da entrevista dele ontem durante o Bradesco Esporte Clube, com a minha participação e de Carlos Eduardo Macri, onde ele explicou diversos assuntos, e essa situação que é uma grande polêmica, né, o Léo Moura, que vai ser adversário do Flamengo, vai estar em campo pelo Santa Cruz no próximo domingo em São Paulo, no estádio do Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele que não enfrentou o Palmeiras na última segunda-feira, porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo e volta normalmente à lateral direita do clube pernambucano. E ontem, nossa senhora, ontem o pessoal me deu uma burdoada nas redes sociais, porque eu sustentei que o Léo Moura tem direito sim de entrar na justiça. Agora, se a reivindicação dele tem fundamento ou não, quem vai decidir isso, logicamente, é a Justiça do Trabalho, que vai avaliar a situação. Eu não sou jurista, né? Minha mãe, inclusive, é advogada e advogada trabalhista. Agora, eu tenho vários amigos que são advogados e militam, inclusive, na área trabalhista. Alguns dão até a razão, dizem que o Léo Moura tem razão, porque isso está previsto na consolidação das leis trabalhistas. Se abrir a CLT, existe realmente essa situação e o Léo Moura tinha carteira assinada com o Flamengo. Já outros afirmam que pela natureza do trabalho do Léo Moura, ele não teria razão, porque é uma profissão especial e dessa forma tem um outro caráter. Até me deram um exemplo. O Léo Moura, ele não cumpre uma jornada diária como um trabalhador comum. Né? Um jogador de futebol, ele fica 3, 4 horas no máximo. Não fica 8 horas. Exatamente. A não ser quando treina em período integral. E nem assim, às vezes, fica 8 horas. É verdade. Então, me deram um exemplo. Vamos dizer que o Léo Moura realize uma partida num sábado. E aí treine de manhã, 10 horas da manhã, concentra e joga a partida 4 horas da tarde, termina às 6 e às 6 ele está liberado. Ou seja, ele cumpriu 32 horas, né? Desde o momento que ele chegou no clube até a concentração, passando pelo jogo, até a finalização da partida. 32 horas. Se ele fica 3 horas no clube, né, partindo do princípio, nós temos o dia do treino, o dia do jogo, né, o domingo ele descansou, mas ele treinou outros 4 dias na semana, né, partindo do princípio que ele começou a treinar na segunda-feira. Se ele treinou a partir de segunda-feira até quinta, 3 horas por dia, ele cumpriu 12 horas de jornada na semana inteira, mas as 32, 44 horas, que é a jornada de trabalho prevista para um profissional, um trabalhador comum na CLT. É uma situação onde, de certa forma... Ou seja, as horas extras que ele teria, que ele teria mais, na verdade foram compensadas durante o período da semana, em que ele trabalhou menos tempo. Só se mudou o dia que ele esteve presente. Em vez de ficar cumprindo 8 horas por dia, fez 3 num dia, um pouquinho a mais no outro, e assim acabou compensando. Agora, Mauro, para finalizar esse assunto com relação ao Flamengo, queria te perguntar o seguinte: até que ponto essa situação acaba manchando o Léo Moura no status de ídolo? Olha, primeiramente, eu já tinha falado isso com o Cadu ontem. Com relação ao status de ídolo do Léo Moura, esse status ele já era contestado quando da permanência dele no Flamengo. Nos últimos tempos dele no Flamengo, esse status de ídolo já era contestado. Tudo bem, foi feita uma partida de despedida, compareceram 30 mil pessoas ao Maracanã para se despedir do jogador. Mesmo assim, avaliando a participação dos torcedores pelas redes sociais, a gente já tinha a noção de que mesmo aqueles os mais novos, que não viram outros grandes ídolos, né? E aí não cabe a comparação, até porque você não pode, por exemplo, comparar o Léo Moura ao Leandro. Eu vi o Leandro jogar, não tem comparação entre o Leandro e o Léo Moura. Você pode comparar o Léo Moura ao Jorginho, por exemplo, que foi o sucessor do Leandro, ainda nos anos 80, vestindo a camisa do Flamengo. E mesmo assim, há quem diga que o Jorginho foi melhor que o Léo Moura, vestindo a camisa rubro-negra. Mas o status de ídolo é muito amplo, né, Mauro? Seria mais em função do tempo que ele permaneceu no Flamengo. Mas a questão é a seguinte: ídolo da garotada, da galera que não viu o Leandro jogar, por exemplo. Não, e é porque é muito difícil hoje você ter um jogador que fique 10 anos em clube. E titular? É muito difícil isso. E titular ainda. Entendeu? Agora, essa titularidade já é algo relativo. No meu entendimento, nas últimas 2 temporadas do Léo Moura pelo Flamengo, essa titularidade era mais em função
daquilo que ele havia apresentado em anos anteriores do que propriamente do seu rendimento. Ele estava tolindo a comissão técnica, estava tolindo o clube de tentar encontrar um outro jogador. Ele estava tomando o espaço que poderia ser de um outro jogador, por isso está impedindo. A gente tem um atleta aqui que trabalhou nas categorias de base, Jean, sabe disso. Quando você tem um jogador que está há muito tempo consagrado, ele acaba, Jean, impedindo que um outro atleta possa aproveitar da base, esse da espaço. própria base, que tá pedindo passagem, ou então alguém que chegou agora contra um cara que já tá há muito tempo num clube, acaba tirando o espaço que podia ser de um novo nome. Principalmente quando tem um treinador ou um dirigente muito novo que não tem peito pra barrar um jogador que já tem história no clube. Que ou já tem uma então, passagem... como é o caso do Léo Moura, que tinha o grupo na mão. Também tem isso. Com certeza. Que, é um cara respaldado. Ninguém conseguia barrar ele, na verdade, por conta do que ele já tinha feito, mas às vezes nos últimos 2 anos, como o Mauro muito bem citou... Pelo moral que ele tem dentro do grupo. Pela moral que ele já tinha no grupo, mas não pelos os últimos retrospectos nos últimos 2 anos aí que ele passou pelo clube. Tá certo, esse é o Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Você já viu, né? Tem muito conteúdo aqui no Nossa Área Primeira Edição. Só pra finalizar, Juan, pode falar. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte do Adriano de Petrópolis. Ele pergunta aqui pro Mauro Santana se o Fla-Flu, na semana que vem, o Flamengo vai jogar completo, né? Com o time completo, porque tem essa possibilidade até do Muralha não jogar, a galera fica sem saber muito bem se há possibilidade do Flamengo jogar com o time completo. A partida permanece adiada para o dia 13, apesar da mudança do local da Arena Botafogo, o adiamento permanece, ou seja, a seleção brasileira joga no dia 11. Existe, logicamente, a possibilidade, sim, de que o Muralha possa chegar a tempo. A gente sabe que a logística é muito difícil, né? Da Venezuela para cá, não são muitos voos, né? Não é algo como você ir daqui para Buenos Aires ou para Montevidéu. De qualquer forma, o Flamengo ganha um dia a mais para poder agilizar essa logística. Então, existe sim a possibilidade de que não só o Alex Muralha, mas também o Paulo Guerreiro possam estar à disposição do técnico Zé Ricardo. Outros 2 jogadores, esses voltam com certeza, Jorge e Leandro Damião, já que eles cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo neste domingo diante do Santa Cruz. Então esses com certeza retornam e a gente fica no aguardo. Eu acredito que jogam sim, eu acredito que já estarão à disposição, até porque era uma reivindicação do Flamengo o adiamento da partida, justamente para que pudesse contar com esses 2 jogadores. Agora, Mauro, aproveitando esse assunto também, queria te perguntar o seguinte, não seria abusar muito da condição física isso que você está fazendo com os atletas que atuam pela seleção, faz toda uma manobra para que eles voltem e joguem pelos seus clubes em espaço de tempo muito curto? Depende, o Muralha não joga. No caso do Muralha até pode ser, mas por exemplo... O cara ficou no banco, tudo bem, tem o desgaste da viagem e tudo, mas o desgaste de jogar, de entrar em campo, ele não joga. Agora, o Guerreiro tudo bem, mas a gente já lembra que o Guerreiro já jogou uma partida num dia e no dia seguinte já estava em campo pelo Flamengo e jogou os 90 minutos. Exatamente, e isso não pode no final acabar desgastando ainda mais o atleta, já que ele jogou não só o Guerreiro, eu vou colocar aqui um caso que nem tem muito a ver com o Rio de Janeiro, o caso do Gabriel Jesus, que teve que sair viajando e tá se fazendo isso com muita frequência. Não é muito perigoso isso para peças importantes, Mauro? Olha, a gente tem que também ver o lado do clube, né? O Gabriel Jesus é hoje um jogador importantíssimo, imprescindível para o Palmeiras, que está brigando pelo título. Você não pode abrir mão de um jogador, não, vamos pensar no bem-estar do jogador. E tudo vai também do jogador. E existe um corpo técnico, um corpo médico no clube. Há um departamento médico, um diretor médico. O médico ele tem que se pronunciar, olha, não tem condições, o jogador vai ficar exposto à lesão, é perigoso, né? Se o médico ele autoriza e o próprio jogador chega, não, eu vou jogar, eu tenho condição, professor, eu estou à disposição. Você foi jogador, Juan, o Jean também foi jogador. Então a gente sabe que isso muito vai do feeling do próprio jogador. Na base acontece muito, mas a diferença a exigência da base e do profissional é muito, muito grande. Não, lógico, o ritmo é diferente, a exigência física do jogador é diferente, é muito mais forte no profissional. Mas vai muito do jogador também, se o jogador chegar, olha, eu estou à disposição, fico... Eu acredito até que no caso do Guerreiro, há até a possibilidade, voltando o Damião, que o Damião seja titular e o Guerreiro fique no banco de reservas. Isso aconteceu diante do Vitória. Guerreiro voltou da seleção, teve até um tempo para poder descansar, mas o jogador não entrou em campo. Tá certo, esse é o Flamengo e aqui todas as opiniões da Bradesco Esportes FM, 10 horas 48 minutos no Rio. Dez horas e 48 minutos no Rio de Janeiro, hora de falarmos do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Fala, Ricardo! Bom dia, Juan e amigos ligados aqui no Nossa Área Primeira Edição.
E o Botafogo segue a preparação para o confronto de domingo. O alvinegro encara o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli às 5 horas da tarde. Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Glorioso pode colocar a equipe a apenas 1 ponto da zona de classificação para a próxima Libertadores. Porque se o Botafogo vencer, vai a 44 pontos, contra 45 do Atlético Paranaense, atualmente o 6º colocado do campeonato. Só que o atacante Neilton fala que o primeiro objetivo são os 46 pontos, para afastar de vez o risco de rebaixamento. O nosso objetivo é fazer os 46 pontos. Claro que a gente quer fazer logo, mas a ansiedade acaba atrapalhando um pouco. A gente tem que vir fazendo o que a gente vem sempre fazendo, trabalhando para conquistar esses 46 pontos. E foi o que eu disse, a Libertadores é uma consequência, porque nossa equipe vinha brigando mesmo, muita gente vinha falando que nós ia brigar para não cair. E hoje todos estão falando de Libertadores. Então o nosso foco aqui mesmo é fazer os 46 pontos e como consequência chegar nesse G6. Esse foi Neilton. E lembrando que para a partida contra o Figueirense, o técnico Jair Ventura deve contar com 2 jogadores que estavam de fora da equipe. O atacante Sassá, que estava machucado, e o volante Ayrton, que estava suspenso. Já o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, ainda é dúvida para o próximo jogo. Tá certo então, Juan? Um grande abraço. Tá certo, esse é o Ricardo Tavares falando do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Mauro Santana, antes de irmos para o comercial, rapidamente, qual a importância do Ayrton e do Sassá para essa equipe do Botafogo hoje numa reta final? Tem torcedor do Botafogo que não gosta do Sassá não, né? E o cara tá fazendo gol. Eu acho que você não gostar, você achar que o jogador é tecnicamente limitado, agora ele tá sendo útil. Isso aí, e utilíssimo, inclusive. Futebol é resultado. E pro atacante, o atacante vive de gol, né? Essa frase eu criei agora. Então, essa é nova, hein? Essa é nova, hein? Então, vale registrar, inclusive. Então, se ele tá fazendo gol, se ele tá sendo útil, né? Lógico que ele é fundamental. E o Ayrton é um jogador hoje no sistema defensivo do Botafogo que depende bastante de seus volantes, do trabalho defensivo para ter a sua solidez. Logicamente que é um bom reforço aí pro Botafogo. Acredito que é um jogador do qual o Botafogo depende muito, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o alvinegro sonha com uma vaga no G6. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. É só um detalhe sobre o Ayrton, né? Enquanto jogava na base do Nova Iguaçu, ele mostrava até um pouco da qualidade que ele tá demonstrando no Botafogo. Nas outras equipes ele mais se preocupou em marcar do que jogar. Não, mas no Flamengo também, o início dele do Flamengo foi muito bom. Mas mesmo assim, ele não tinha tanta liberdade para sair jogando. Ele era quase um terceiro zagueiro, mas ele tinha uma excelente saída de bola. E o que me impressionava muito, né, era um jogador na época com 19 anos ainda, com idade júnior, e jogava com uma autoridade muito grande. Ele sempre foi um jogador de personalidade, desde os primeiros jogos, e vestindo a camisa do Flamengo, né? Ele saindo de um clube de menor porte, vestindo a camisa do Flamengo, não sentiu o peso da camisa. Tá certo, 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
E nessa reta final de nossa área primeira edição, aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, é hora de ouvirmos o noticiário do Vasco da Gama na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ranieri Borges atualiza o noticiário do Vascão. Fala, Rani. E o Vasco da Gama entra em campo amanhã contra o Londrina na Arena Amazônia em Manaus, buscando restabelecer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, tem que torcer para o Atlético Goianiense, que joga antes às 4h30 da tarde, seja derrotado. E o Vasco ainda precisa fazer o seu dever de casa e vencer a sua partida diante do Londrina. Londrina que está logo atrás do Vasco da Gama, na terceira colocação na tabela de classificação com 48 pontos. E caso vença o Cruz Maltino, empata em número de pontos. Com isso, a partida se torna de fundamental importância. O técnico Jorginho, agora no período da manhã, comanda a última atividade do Vasco da Gama antes desse confronto, buscando acertar os erros da equipe. O treinamento será realizado no local da partida, na Arena Amazônia, em Manaus. Para este jogo, Jorginho pode contar com o meia Nenê, que não atuou na última partida, pois cumpria a suspensão. Entretanto, está 100% e à disposição do técnico Jorginho. De contrapartida, ele não pode contar com o lateral esquerdo Júlio César, que no último confronto levou o terceiro cartão e com isso terá que cumprir suspensão, desfalcando o Cruz Maltino. Alan Cardoso deve ser o titular da posição, mas Jorginho tem ainda à sua disposição também Henrique. Outro atleta que está fora é o zagueiro Rodrigo. Esse pediu dispensa à comissão técnica do Vasco da Gama e também à diretoria. Dispensa esta que foi concedida e por tempo indeterminado. A exemplo do que aconteceu no último jogo, ele não atua amanhã. Jomar deve ser o seu substituto e formar dupla de zaga com Luan. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Ranieri Borges, as informações do Vasco da Gama, mais uma vez. O Rodrigo sendo desfalque do Cruz Maltino. Hora de falarmos do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Bruno Lousada vai chegar com as informações. Fala, Lousada. Fala, Juan. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado no nossa área primeira edição. O Fluminense ainda está de folga hoje e volta a treinar amanhã na parte da manhã nas Laranjeiras, pensando na partida de quinta-feira contra o Flamengo, o clássico que acontece em Volta Redonda no Raulino de Oliveira. A princípio, o técnico Levir Coupe não tem mais nenhum desfalque para essa partida e ainda vai tentar recuperar o goleiro Diego Cavalieri, mas no meio do caminho pode ter um empecilho. Na segunda-feira, dia 10, está marcada uma audiência no STJD para julgar 2 jogadores do Fluminense, além do técnico Levir Coupe e o presidente Peter Simpson, por declarações naquela partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que causou a eliminação do Fluminense do mata-mata. Os meias Cícero e Marquinho foram denunciados por ofensas ao árbitro Rodolfo Toschi Marques, assim como o treinador e o presidente do clube. Os jogadores, em caso de punição, podem pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e a punição para Levir e Peter pode ser uma multa que varia de 100 a 100 mil reais ou então uma suspensão. No caso de Levir, de 1 a 6 jogos e no caso de Peter, de 15 a 90 dias. Sobre esse último resultado, o lateral direito Wellington Silva destaca que a derrota não abala a equipe para o jogo contra o Flamengo. Não, eu acho que não abala não, porque a gente perdeu pro Santos, não foi qualquer equipe, o Santos está na 4ª colocação, então foi um jogo que dava até pra gente conseguir a vitória depois do empate. Então, não vai abalar, a gente tem tudo para chegar e fazer um bom jogo na quinta-feira. Wellington Silva se lembra do primeiro turno, quando o Fluminense saiu vitorioso, e diz que agora, com as equipes em uma situação ainda melhor no Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser um grande jogo. Clássico, né, contra o Flamengo, vencemos no primeiro turno, eles estão brigando pelo título e a gente está querendo nossa vaga ali na Libertadores. Então vai ser um jogo que ninguém pode errar. Estamos bem preparados, vai ser um jogo que vai estar com o nosso torcedor. Então a gente tem tudo para chegar lá, respeitando o Flamengo e vencer o jogo. Mesmo com o aumento no número de vagas para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, com a criação de um G6, o Fluminense agora já se vê mais perto do 7º colocado.
neste momento o Grêmio, que está a 3 pontos do tricolor das Laranjeiras. E por isso, o lateral direito Wellington Silva destaca que a cobrança interna continua muito grande entre os jogadores. Então, todos ali se cobram, mais os mais experientes, mais antigos ali, que às vezes sim, chega lá, uma cobrança sadia, que eu acho normal, tem que ter. O Gum é um cara que sempre está cobrando, mas também elogiando. Ele é um cara que muito líder, ele é um cara excepcional, então tem que ter essa cobrança, senão alguns jogadores podem até relaxar e isso é mal pro time. Então eu quero ser cobrado, eu também cobro, então tem que ser assim. Tá aí o Wellington Silva falando aqui na Rádio do Seu Esporte. Ficamos com nossa área por aqui. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.